No dia a dia, no mercado de opções, você ouvirá com muita frequência os termos dentro do dinheiro, no dinheiro e fora do dinheiro. O objetivo deste vídeo é de explicar cada um deles para você. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Raoni Rossetti, eu sou o CEO e fundador da Melver, estou no mercado financeiro há mais de 10 anos e sou um completo apaixonado pelo mercado de opções. Caso você ainda não faça parte do meu canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que eu colocar um novo vídeo por aqui. Bom, para você aproveitar ao máximo o conteúdo deste vídeo, é preciso que você já saiba bem como funcionam as calls e as puts. Se este não for o seu caso, não se preocupe, pois eu já fiz alguns vídeos nos quais eu explico no detalhe como as calls e como as puts funcionam. Os links para esses vídeos estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, então vamos lá. Moneyness se refere a quão próximo o preço da ação está em relação ao preço de exercício. Em outras palavras, Moneyness nos diz se haveria ou não exercício se o vencimento da opção fosse neste exato momento. E as opções, elas podem ser classificadas em 3 categorias: ITM de in the money ou dentro do dinheiro, ATM de at the money ou no dinheiro, ou OTM de out the money fora do dinheiro. Você precisa estar ligado nessas classificações, pois elas farão parte do seu dia a dia daqui em diante. Eu vou te mostrar no detalhe como seria o Moneyness para calls e para puts. Se você ficar com alguma dúvida, escreva nos comentários. Preciso te ensinar um outro termo muito utilizado pelas mesas de operações, que é o spot. Existem algumas palavrinhas clássicas em renda variável que você precisa saber. O spot, ele se refere ao preço de referência da ação no momento da precificação das opções. Dado que os preços das opções variam conforme muda o preço do ativo objeto, é preciso fixar o spot ao fazer uma precificação. Se isso não for feito, será uma conversa de maluco entre compradores e vendedores, pois eles estariam negociando a mesma coisa, só que com referências diferentes. Imagine que um investidor queira comprar uma call de uma dada ação de strike R$30. Se a ação estiver valendo R$27, as calls terão um preço. Só que se a ação estiver valendo um pouco mais, R$27,50, as calls custarão mais. Como você já sabe, a call consiste em um direito de compra. Quanto maior for o valor da ação, maior será a probabilidade do exercício da call. Logo, maior será o preço da opção. Percebeu a importância de fixar o spot para precificar uma estratégia? Voltando ao Moneyness. Para as calls, uma call está in the money quando o strike for menor do que o spot. Neste caso, o comprador, mais conhecido no mercado por titular, ele exerceria a call. Isso faz todo sentido. Afinal, ele vai exercer o direito dele de comprar por menos do que o valor de mercado. Agora, dizemos que uma call está at the money se o strike for igual ao spot. Nesse cenário, caberá ao comprador, ou seja, o titular, exercer ou não o direito dele, exercer ou não a call. Geralmente, os titulares, eles exercem. E por fim, uma call está out the money, fora do dinheiro, quando o strike é maior do que o spot. No vencimento é dito que essas opções viraram pó, ou seja, que perderam totalmente o valor, tendo em vista que não foram exercidas. Como o comprador tem um direito, não faz sentido ele exercer o direito de comprar algo pagando mais do que o valor de mercado. Vamos a um exemplo numérico para você entender melhor. Considere um ativo valendo R$50 e uma opção de strike R$52. Se esta opção fosse uma call, qual a classificação daríamos para ela? Tendo em vista que o strike, R$52, é maior do que o spot, R$50, esta opção está fora do dinheiro. Ela é uma out the money. O titular da call não exerceria neste momento. Ele não compraria por 52 sabendo que poderia pagar R$50. Não faria sentido ele fazer isso. Agora, eu quero te mostrar isso na prática. A plataforma que eu utilizo para as minhas operações é o Profit. Talvez você utilize uma outra ferramenta, o Home Broker, mas aqui neste vídeo o importante é que você se atente ao conceito. Então, me acompanhe aqui na tela. No Profit temos um campo aqui chamado Opções. Ao clicar em Opções, eu vou para a ferramenta Estratégias de Opções. Ah, Raoni, mas eu não tenho o Profit instalado
ou essa funcionalidade não aparece para mim, aí eu recomendo que você entre em contato com a sua corretora, com a equipe de suporte e peça orientação para eles. Infelizmente, aqui na Melver eu não consigo ver a conta de cada um dos meus alunos, de cada um dos meus seguidores nas corretoras. Então a minha capacidade de auxílio em questões ultra específicas, ela acaba sendo um pouco limitada. Mas, obviamente, caso você tenha alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Ao clicar nessa ferramenta, vai aparecer essa funcionalidade que você está vendo aqui na tela. No caso, estamos vendo opções de Vale 3, que vale no momento R$ 70,06. Nessa ferramenta, temos do lado esquerdo informações sobre calls e do lado direito informações sobre as puts. Bem no meio dessa ferramenta, temos uma coluna chamada Strike. E aqui aparecem os strikes em ordem crescente, do menor, no caso aqui 61,84, até o maior strike, que é o de 77,84, no caso deste vencimento, que é para o dia 18/11 de 2022. Ah, Raoni, mas eu tô vendo este vídeo em 2024. Não importa, o que vale aqui é o conceito. No caso das calls, as calls que estão dentro do dinheiro são aquelas cujo preço de exercício, cujo strike é inferior ao preço corrente da ação, ao spot. Como o spot agora é de R$ 70,11 mais ou menos, essas opções aqui, ó, que vocês estão vendo na tela, elas são as dentro do dinheiro, de 61,84 até 69,84 nós podemos chamá-las de calls dentro do dinheiro. Como assim dentro do dinheiro? Se o exercício fosse exatamente neste momento, faria sentido para os compradores dessas opções, para os titulares exercerem o direito de comprar por menos. E repare que quanto mais dentro do dinheiro, ou seja, quanto menor o strike, maior o preço das opções. No caso, uma call de strike 61,84, vejam só como ela vale bastante. Ó, 8 e pouquinho, R$ 9,00 está valendo essa opção. Enquanto uma opção de strike maior, como a de 67,84, ela já vale ali próximo de R$ 4,00. Metade do preço, mais ou menos. Quanto mais dentro do dinheiro, maior o prêmio. Quanto mais fora do dinheiro, menor o prêmio. Bom, descendo aqui, as calls cujo preço de exercício ou strike é superior ao spot, a elas atribuímos o nome de fora do dinheiro. Fora do dinheiro porque se o exercício fosse neste exato momento, não faria sentido para o titular exercer o direito de comprar as ações nesses preços, porque ele poderia comprar por menos, aqui ó, 72,12. Por que exercer o direito de comprar ações de Vale por 76,84, exercendo essa Vale K768, se o investidor poderia comprar por 70,12? Então, se o exercício fosse neste exato momento, todas essas opções elas virariam pó. E temos, por fim, as calls at the money. At the money significa que o strike ele é exatamente igual, na teoria, ao preço corrente da ação. Então, se a ação vale 70,08, nós temos um strike de 70,08? Não. Nós temos 70,34 e o outro aqui, ó, é o de 69,84. Então, na prática, nós podemos dizer que essas duas calls, nesses dois strikes, eles correspondem às opções at the money. Entendido? O tal do moneyness para as calls? Dado que você já aprendeu o que são as calls at the money, in the money e out the money, vamos às puts. Preste muita atenção. As pessoas, elas geralmente fazem um pouco de confusão. Uma put está in the money quando o strike é maior do que o spot. Nesse cenário, o titular ele exerce o seu direito de vender o ativo objeto, as ações, dado que o strike é maior do que o valor do ativo no mercado. Ou seja, ele poderá vender por um preço superior ao de mercado, o que é extremamente vantajoso. Já uma put está at the money se o strike for igual ao spot na teoria. Neste caso, o titular decide se ele exerce ou não a put, o direito de venda dele. Em geral, os titulares eles exercem. Só que para finalizar, uma put está out the money, fora do dinheiro, quando o strike é menor do que o spot.
Nessa situação, não faria sentido vender por menos algo que custa mais caro no mercado. No vencimento, a opção fora do dinheiro é aquela que perdeu por completo o seu valor, que não foi exercida, que virou pó. Vamos então a um exemplo numérico para que você entenda melhor o Moneyness para uma put. Considere uma ação valendo R$50 e uma opção de strike R$52. Se essa opção fosse uma put, qual classificação daríamos para ela? Sabendo que o strike R$52 é maior do que o spot R$50, essa opção está dentro do dinheiro. Ela está in the money. Seria interessante para o titular da put exercer neste momento, supondo que hoje fosse o dia de vencimento, dado que ele poderia vender por um valor maior do que o valor de mercado. Deixa eu te mostrar isso novamente na prática. Me acompanhe aqui na tela. Ainda na ferramenta Estratégia de Opções do Profit, vamos seguir aqui com opções de Vale 3. Do lado direito temos as puts. Se o strike ele for inferior ao spot, não fará sentido para o titular dessa put exercer o direito de venda dele, porque ele poderia simplesmente abrir mão do direito dele, deixar a put virar pó e vender as ações por um valor maior no mercado. Exemplo, por que um titular exerceria o direito dele de vender ações de Vale por R$ 62,34 se ele poderia vender no mercado por R$ 70,24? Então podemos dizer que todas essas puts aqui da direita, na parte superior, que elas estão fora do dinheiro. Por outro lado, as puts que estão abaixo dessa linha azul, elas possuem strike acima do preço corrente de Vale, acima do spot atual. Logo, faria sentido se o exercício fosse neste momento para o titular vender as ações, porque ele venderia por mais. No caso aqui, ó, Vale W824, o preço de exercício dela é de 75,34. A ação está valendo 70,21. Logo, seria extremamente vantajoso vender por um valor como esse, 75,34, que é bem acima de 70,19, o preço atual de Vale. Então, essas puts aqui, dizemos que elas estão dentro do dinheiro. Em relação às puts at the money, como a ação está valendo agora 70,16, quais são os strikes mais próximos deste preço de Vale no momento? Temos aqui o 69,84 e o 70,34. Podemos dizer que essas duas opções, elas são as mais at the money para Vale neste exato momento. No dia a dia do mercado, na gritaria das mesas de operações, a utilização do termo at the money não ocorre apenas quando o spot é exatamente igual ao strike, mas sim se forem próximos. Mas com próximos não existe uma regra. Os profissionais, como os brokers e os traders, eles usam o bom senso. Por acaso você sabe a diferença entre brokers e traders? Se isso não estiver claro para você, eu fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar o link dele também aqui na descrição do vídeo. Bom, com o dia a dia você pegará o jeito, não se preocupe. Para terminar, vamos só fazer mais um exemplo para checar se você entendeu mesmo o que é esse tal de Moneyness. Novamente, considere um ativo valendo R$50 e uma opção de strike 48. Se essa opção fosse uma call, qual seria a classificação dela? Como o strike é menor do que o spot, esta call estaria dentro do dinheiro. O titular da call a exerceria neste momento, pois poderia comprar o ativo por um valor inferior ao de mercado. Por outro lado, se essa opção fosse uma put, ela estaria fora do dinheiro, pois o strike ele é menor do que o spot. Não faria sentido para o titular vender por menos, dado que ele tem um direito, ele simplesmente poderia abrir mão do direito e vender as ações, o ativo, diretamente no mercado. Se você gostou deste vídeo, deixe um like, faça sua inscrição no canal e ative o sininho. Aqui no meu canal você encontrará muitos materiais sobre renda variável e sobre opções. Um forte abraço e até o próximo vídeo.